Vamos lá, que bom que estamos aqui de novo, né? Que bom. E, olha, o objetivo de tudo que eu vou falar, quer dizer, todo o ensinamento dos Vedas, está ligado àquelas duas primeiras aulas que nós tivemos, tá? O nosso eu mais sutil, a consciência do infinito, e depois ele fala, assim, bastante do que é Deus, do que é Brahman, Bhagavan, sabe? O objetivo de tudo é o mais sutil dos sutis, que aqui nós podemos até chamar de Deus, mas os Vedas não chamam de Deus, não. Por que os Vedas não chamam de Deus? Porque os Vedas, na verdade, não dão nome algum ao que nós aqui chamamos de Deus. Deus é um nome, né? Está se referindo aqui, estou me referindo a Deus, Deus, né? Um substantivo, um nome. Então, a função de um nome, qual é a função de um nome? Separar as coisas. Olha só o que eu falei. A função de um nome é separar as coisas. Então, eu sou o Marcelo. Ela é a Dani. A Dani está ali do meu lado. Fala, oi, Dani. Oi, oi. Oi. Então, eu sou Marcelo, ela é a Dani. Então, quando alguém fala Marcelo, a gente já sabe que não é a Dani, sou eu, Marcelo. Quando a gente fala Amy, a Amy é a gatinha que está ali no chão. Quando ela passar aqui por perto, eu pego e mostro ela aqui. Então, a Amy é a gatinha. Então, a Amy não sou eu, também não é a Dani. O nome serve porque as coisas aqui nas nossas dimensões são separadas. Eu sou uma coisa, o copo é outra coisa. Nós vivemos uma realidade no tempo e espaço de separação. Separação até que se manifesta e principalmente fisicamente. Mas isso fruto de uma origem espiritual, tá? Mas a nossa realidade é separada. Então, a nossa realidade exige nomes. Senão, a gente não consegue falar sobre nada, não é? Não é nome só de pessoa, não. Por exemplo, o que é um carro? O carro é o carro. O carro não é copo. Então, o carro tem que se chamar copo e o copo tem que se chamar... O carro tem que se chamar carro, o copo tem que se chamar copo. Para a gente saber o que a gente está falando. Então, são pessoas, coisas, tudo tem nome. Porque todos somos separados fisicamente. Ok. Agora, a consciência de Deus não é isso. Deus não é algo separado de nada. Deus não é separado do ser humano, não é separado de mim. É aquela coisa que Jesus fala, né? Eu e o Pai somos um. Então, Deus é, segundo os Vedas, é o infinito, é o todo. E o todo, o infinito, não tem separação. Então, Deus não tem que ter um nome. Porque quando a gente dá um nome, e o que é isso? Isso é Deus. A gente, subconscientemente, ou até conscientemente, o separa do todo. Certo? Então, quando a gente fala, ó Deus, opa, se é Deus, não sou eu, sabe? Não é infinito, é finito. Então, por isso os Vedas não dão um nome a Deus. Então, eles dão vários nomes que significam a mesma coisa. Porque tem que usar nomes, né? Mas então, o ideal seria que a gente não desse nomes. Deus é um nome. Não tem, está errado falar isso. Mas como a gente falaria sobre ele sem dizer Deus ou qualquer outro nome? Ficaria muito difícil. Então, a gente fala o nome, mas entende que a consciência é do infinito e não do finito, tá bom? Então, todos os ensinamentos dos Vedas, ele tem como finalidade essa essência infinita que nós aqui chamamos de Deus. Esse é o ponto, é o objetivo de todos os Vedas. Até em sânscrito, objetivo significa o fim, significa anta em sânscrito. Então, o objetivo dos Vedas é Veda-anta, é Vedanta. Vedanta, então, significa o objetivo dos Vedas. Tá? A palavra sozinha é Veda. Veda significa conhecimento. Vedanta é o objetivo do conhecimento. Mas aí, o que os Vedas fazem? Eles não falam apenas sobre a essência divina, sobre o infinito. Não falam apenas sobre isso. Eles falam também do que não é isso, para a gente chegar ao que é isso.
Entenderam isso? Então, os Vedas falam do mundo da separação, da nossa vida, do eu separado, para a gente entender que isso é a consciência da separação. Ah, entendi o que é consciência da separação. Então, baseado no entendimento do que não é, a gente chega ao que é. Então, os Vedas sempre têm esses dois assuntos. Aquilo que é Om Tat Sat, em sânscrito. Aquilo que é e aquilo que não é. Então, hoje, o que a gente vai conversar aqui é sobre aquilo que não é. Então, na aula passada, nas duas primeiras aulas, a didática foi dar o início àquilo que é. Então, nós fomos tirando do corpo físico, né, tiramos o mental, se lembra daquela coisa toda, e chegamos ao nosso eu mais sutil. Pois é, isso é uma introdução àquilo que é, Om Tat Sat. Hoje, nós vamos conversar sobre aquilo que não é. Tá? Então, não é o nosso mundo aqui, a gente vai entrar e mergulhar no nosso mundo. Aquilo que não é, em sânscrito, se chama Maya. Maya, aquilo que não é. Tá bom? Então, eu vou usar essa palavra frequentemente. Maya, aquilo que não é. Ó, deixa eu só fechar uma coisa aqui que abriu. Abriu. Então, vamos lá. Hoje, então tá claro, certo? A gente vai falar sobre aquilo que não é. E quando os Vedas falam daquilo que não é, é, o conhecimento dos Vedas, a didática, eles vão formando uma ideia, um pensamento, um jeito de ser, sabe? Eles vão formando a nossa cabeça. E aí vocês podem falar, isso parece mais com ensinamentos de vida, sabe? Com pensamentos. Mas, então, é isso. Os Vedas não são muito técnicos, como se você estivesse trabalhando numa empresa. Olha, como se faz tal coisa? O que é? Como se faz, por exemplo, uma sessão de desobsessão? Eu sei que eu fui espírita durante 10 anos e trabalhei com espiritismo, assim, uma época da minha vida eu trabalhei bastante, mas não me considero um espírita para dar aula sobre isso, não. Mas já vivi nesse meio. Então, eu gostava muito e gosto até hoje. Por isso eu estou com vocês aqui. O... Tem aquela coisa, como se faz uma desobsessão, como se faz uma sessão radiônica, o que é um encosto, como lidar com o espírito, entre aspas, obsessor, né, que esse nome nem é tão interessante assim, como fazer isso, como fazer aquilo. Essas coisas mais técnicas, os Vedas não abordam. Eles abordam o nosso jeito de pensar, vão moldando a nossa cabeça para que a gente entre numa onda, a gente vai se formando como pessoa, como sentimento, como pensamento. Para que isso? Apenas para nós atingirmos aquilo que é Deus, a essência divina, o nosso eu infinito. Certo? Beleza, então é isso. Então vocês vão ter essa impressão. Vai moldando o nosso jeito de ser, tá? Porque senão eu vou começar a falar e você vai falar, você vai pensar, nossa, isso está pouco técnico, mas será sempre assim. Aliás, a maior parte das filosofias, seitas, religiões e pontos de vista do Oriente é sempre para isso, viu? Eles vão moldando a gente, o budismo é muito assim. Eles vão moldando o nosso pensamento para que a gente atinja uma transcendência. O único objetivo é a transcendência, a consciência ampla. Então, fechou, né? Ou a gente vai ampliando a cabeça, ampliando a consciência. O que seria uma consciência restrita? Uma consciência restrita significa restrita ao Marcelo, restrita ao que é separado. Isso é uma consciência restrita. Então, a gente vai expandindo a consciência, combatendo, entre aspas, né, combatendo tudo que restringe a nossa consciência. E aí a gente vai, aos poucos, expandindo. Certo? A gente expande um pouco, daqui a próximas aulas, eu paro de falar de Maia e falo mais da nossa essência infinita, sabe? Eu vou trocando essas duas didáticas. Então, hoje, a gente vai abordar até um assunto que é o primeiro da Bhagavad Gita, que é muito importante. Parece simples, 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 mas parece simples, como tudo que está lá parece simples, mas é extremamente complicado a gente botar em prática. É o que eu chamo de o exercício do espelho. O exercício do espelho, o que significa o espelho? Eu vou aprender a olhar para mim mesmo, e somente para mim.
Esse é o primeiro ensinamento de Krishna, que até em sânscrito é Dharma Kshetriya Kurukshetriya Samavetai Yusavaha Mamapa Mamakapandavachaiva Kimya Kurvata Sanjaya. O Isso, esse monte de coisas em sânscrito, que eu não vou traduzir aqui porque não vai dar tempo, mas significa olhe para você mesmo e somente para você. Né? O certo mesmo, se fosse uma aula mais longa, eu falaria de onde chegou esse verso, eu contaria a história de uma guerra, um rei que só olhava para ele mesmo, um rei chamado Dhritarashtra, que só olhava para ele mesmo. Mas então eu vou abolir toda essa história que pertence a Mahabharata e vou entrar direto na filosofia. É uma pena que essa história é muito legal, que o Mahabharata é muito legal. Como é eu olhar para mim mesmo? Esse, então, é o foco de hoje, tá bom? O exercício do espelho. A partir de hoje, todos nós aqui, todos nós vamos passar a pensar dessa forma. Krishna sempre diz, o caminho do yogi é individual. O que significa isso? A evolução é minha. Eu trabalho para mim, para o meu desenvolvimento. E isso é o que importa. Então, eu tenho que aprender a olhar para mim. Então, quando alguém diz, quando alguém me irrita, o que que eu estou acostumado, todos nós aqui, estamos acostumados a pensar. E aí vamos agir em função desse pensamento que nós estamos viciados a ter. Nós pensamos, o fulano me irritou. Aquele fulano me irritou. Ele fez uma coisa que eu considero errado. O fulano está completamente errado. Ele me irritou. Olha o meu dedo aqui. Olha o meu dedo. Fulano me irritou. Fulano me irritou. Que safado. Que cara nojento. Que cara feio. Né? Cretino. Como é que ele faz uma coisa dessa? Olha o meu dedo aqui. Ele me irritou. Ele me irritou. Esse dedo aqui está apontado para fora. Isso não é o exercício do espelho. Não é o primeiro ensinamento de Krishna. O que que eu devo pensar? Nossa, eu me irritei. Eu sou um ser irritável. Tem uma grande diferença, né? E quem pensa nisso? Eu sou um ser irritável. Ninguém pensa nisso. Todo mundo justifica a irritação no outro ou em uma situação, certo? Então, o outro, ele é o meio que o culpado pelo que eu estou sentindo. Ele é o culpado por eu estar irritado. Quando os Vedas começam no primeiro ensinamento dizendo isso restringe a consciência. Por quê? Porque quando eu penso o outro irritou o Marcelo, não é isso? Nossa, o outro me irritou. O outro me irritou. Irritou o Marcelo, não é? A minha consciência está fechada no Marcelo. Como eu vou expandir a minha consciência e chegar a Deus, com essa consciência? Nossa, o outro me irritou. Que coisa chata, o outro está me irritando. Eu vou estar sempre preso a mim mesmo, aos certos e errados do Marcelo. Isso é uma restrição da consciência. Então, a primeira coisa é essa. Agora, ao longo dos nossos dias, todos nós sofremos irritações no trânsito, na família, no trabalho, em casa, qualquer coisa. De hoje em diante, o nosso esforço vai ser usar o exercício do espelho, certo? Parar de julgar o que nós sentimos no outro, ok? E aí, isso, olha, quando a gente justifica o que a gente está sentindo no outro, acontecem duas coisas. Olha, primeiro, a gente se autoexime, não é o objetivo da gente fazer isso, mas acontece. A gente se autoexime de uma responsabilidade. Então, nós tiramos a responsabilidade nossa de nós mesmos. Eu sinto o que o outro está comandando para eu sentir. Então, eu estou irritado porque o outro está me irritando. Isso eu coloco o poder em cima do outro. O poder, o outro, na verdade, está comandando como eu vou me sentir. E eu justifico isso. Eu concordo, falo assim, não, ele é um ser irritante, logo eu estou irritado. Ou seja, eu estou colocando o meu poder nele. E aí, como Krishna diz, o caminho do yogi é individual. Eu sou o doutor da minha transcendência.
Eu sou o responsável pela minha transcendência. Quando eu não uso o espelho e aponto para o outro, eu tiro de mim a responsabilidade, até pela minha transcendência. Ou seja, a minha consciência fica restrita. Eu nunca amplio. O que vai acontecer? Eu vou encarnar várias vezes, milhares e milhares de vezes. Os Vedas dizem que o número de encarnações nesse planeta ou em outros é até cansativo, de tanto que fala. De tanto que a gente reencarna. A gente vive experiências aqui nas vidas espirituais, sempre baseado nisso, no apontar para o outro. A gente nasce aqui apontando para o outro, morre, nasce de novo apontando para o outro, nasce e morre apontando para o outro. Sempre é assim. E a gente tem que começar a parar de ser assim. Você vê que esse ensinamento de Krishna, ele só serve para moldar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente vai se questionando, vai vendo, vai escutando, vai incorporando, e aí a gente vai aplicando no dia a dia e a gente vai se transformando. Se algum ser humano falar, eu não aponto o dedo para o outro, provavelmente está mentindo. Aponta assim, o tempo inteiro. Olha, então a primeira coisa é isso, a gente se exime da responsabilidade sobre nós mesmos. E a outra coisa, não usar o espelho, apontar para o outro, olha só, dá um sentimento de arrogância. A gente nos coloca sempre como senhores da situação. Eu me empodero como senhor da situação. O outro está me irritando, eu estou irritado. Você sente, isso é um pouco mais delicado, mas não é difícil de perceber. Como eu estou arrogante nessa situação, o outro é um ser irritável, eu estou irritado. A culpa é do outro. Eu ou estou condenando. Eu sequer percebo que eu estou irritado. Eu o estou condenando. Ou condenando, que gera arrogância, ou eu me torno vítima da situação. Aí dá aquele sentimento, né, que nós chamamos de o vitimismo. Oh, meu Deus, oh, tadinho de mim, eu sou um ser irritado, o outro está me irritando, eu estou completamente irritado, oh, tadinho de mim. Isso seria, em sânscrito, tamas, uma das manifestações de tamas, que é a nossa pior qualidade. Então, de uma forma, arrogância ou tamas, o sentimento depressivo de vitimização, as duas coisas são frutos da restrição da consciência. Estão sacando isso? Então, olha só. Por exemplo, quando num relacionamento amoroso, quando o parceiro me trai. Então, eu tenho uma parceira, a Dani, por exemplo. Dani está aqui. Oi, Dani. Oi. Oi. Então, a Dani está ali. A Dani é minha namorada. Ela vai e me trai. Arrumou uma pessoa, me traiu. O que que acontece? Eu fico com raiva dela. E condeno a Dani. Pô, você é uma safada, uma nojenta, você fez isso comigo. Eu sou todo certinho com você e você me traiu com uma pessoa. Quem é, me diga, quem é que não vai ter esse tipo de pensamento? Você me traiu com uma pessoa, você está errada. E aí eu vou ficar com raiva dela. Quando eu estou apontando para ela ali. Eu vou ficar com raiva dela. E vou me justificar na minha raiva. Eu vou dizer, eu estou certo de estar sentindo a raiva. Porque ela me traiu. Eu sou legal com ela e ela me traiu. Os Vedas dizem, isso é uma restrição da consciência. Ela me traiu, eu estou com raiva dela, eu a estou condenando, então eu tenho que falar para mim, eu estou com raiva, eu a estou condenando, eu sou arrogante. A experiência existe na nossa vida não para que a gente julgue o outro, mas para a gente se autotransformar dentro da experiência. Mas, Marcela, ela é uma vadia. O problema não é meu. O problema independente se eu vou continuar namorando com ela ou não, o problema é a minha expansão de consciência. Para isso, a experiência existe. Então, ao longo dos nossos dias, nessa semana, nesse mês, né, nosso encontro é mensal, a gente vai ter que praticar dessa forma. Você está vendo que, como eu falei no início, isso é um mergulho no mundo de Maia. Eu não estou falando da transcendência de Deus, do absoluto.
Eu estou falando dentro do mundo de Maya, como a gente tem que moldar a nossa cabeça para a gente chegar no Vedanta, na comunhão com o absoluto. Eu não estou descrevendo aqui o que é o absoluto, o corpo, a filosofia, a essência de Deus, a essência do absoluto, o corpo, entre aspas, o corpo divino, como é Deus, o que é isso. Eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando do que não é, para que a gente trabalhe aquilo que não é, para a gente chegar àquilo que é. Certo? Então, esse vai ser o nosso exercício nesse mês. E, mais uma vez, nós estamos viciados a não usar o espelho. Por isso, não é tão simples fazer esse exercício, porque nós estamos viciados ao longo de muitos e muitos nascimentos a agirmos e pensarmos dessa forma. Fechou? Então, é o seguinte: o trabalho vai ser esse. Tá dentro ou tá fora? Tem que pensar, tô dentro ou tô fora? Mas se você disser, tô dentro, quando você sofrer uma traição no seu casamento, você vai ter que agir dessa forma, em vez de ficar condenando. Se você for ver bem, Jesus nunca condenou ninguém. E todo mundo o sacaneava de todas as maneiras, mas ele nunca julgou ninguém, certo? E agora chegou aqui uma presença muito especial, que é a nossa Mzinha, que é um gato transcendental que já está completamente fora de Maia e já com uma consciência transcendental, não é, Mzinha? Uma consciência do infinito e é uma gatinha maravilhosa. Olá! Olá! Essa gatinha é que vocês não sabem como é bom ter um bichinho em casa. O Paulo sabe, né? O Paulo tem os bichinhos. É tão maravilhoso ter um bichinho em casa e que é uma, é uma delícia. Então, ó, vamos lá. Quando a gente não usa o exercício do espelho, olha só o que que a gente faz na nossa vida. Ah, eu não quero mais me irritar, então eu vou evitar o contato com aquela pessoa. A gente conclui que é isso. E claro, ninguém é masoquista. Se uma pessoa que for. O Paulo botou. Ah, o Paulo ali, oi! É o Snow! Oi, Snow! Que bonitinho! Olá, Snow! Ele é muito branquinho, branquinho, branquinho. Que fofura. Então, o... gostei. O que que acontece? A gente, é claro que quando alguém nos irrita, a gente não pode voltar a ter contato com essa pessoa. Tudo bem, senão vai ser masoquismo. Mas a gente não pode pensar o seguinte: ah, para eu evitar o aborrecimento, eu não vou ter mais contato com aquela pessoa. Ok, se a gente fizer isso. Mas a gente não pode dizer que essa é a conclusão transcendental. A prova que a gente não evolui, que se a gente não usar esse exercício, é o seguinte: se a gente só se afastar de quem nos irrita, a gente não deve ficar procurando quem nos irrita, tá bom? É diferente. A não ser que isso seja um dharma. Por exemplo, se ele for seu filho, é, se for seu chefe, você depender daquele emprego, aí você tem que estar ao lado dele, tem que procurar toda hora. Mas se não for isso, tudo bem que a gente não queira ter contato com essas pessoas que nos irritam. Mas o que que é? Mas só nos afastarmos deles não é a conclusão, tá bom? Por quê? Qual é a prova? Se a gente não usar esse exercício do espelho, tudo isso que nós conversamos, a gente vai, você vai ver que todas as vezes que novas pessoas nos chegarem nos irritando, nós vamos ficar irritados da mesma forma. Então, eu não uso esse exercício do espelho, mas eu não me aproximo mais daquela pessoa. Daqui a pouco chega outra que me irrita, e eu vou ficar igualmente irritado. Aí a gente vai se afasta e tudo, mas não usa o espelho. Aí chega uma outra pessoa, e aí igualmente eu vou ficar irritado da mesma forma. Ou seja, não estamos evoluindo em nada. E aí chega um dia que a gente morre. E aí a gente renasce, com pessoas nos irritando o tempo todo, porque a gente precisa delas para o nosso conhecimento transcendental, para o nosso desenvolvimento transcendental. Então, olha o que eu falei.
Uma prova que a gente tem que usar o exercício do espelho é que quando a gente não usa, novas pessoas irritantes nos são colocadas assim na nossa frente. E a gente sempre vai agir da mesma forma, com o mesmo grau de irritação. O que eu falei, estou repetindo. É, prova que a gente não evoluiu nada. Então, esse ensinamento, o primeiro, é simples de entender, mas mais difícil do que parece colocarmos em prática. Mas é tão importante que é o primeiro, certo? E eu aqui eu me dei um trabalho de fazer, ó, eu fiz uma lista aqui, uma lista de coisas aqui, de exemplos para esse exercício. Olha como a gente não usa o exercício do espelho para as coisas. Olha, quando nós estamos irrequietos, irrequietos, nós culpamos o calor. O calor nos deixa irrequietos, não é? Eu fiz o exemplo com pessoas e situações. Tá quente pra caramba, tá quente, eu tô irritado com isso, tô irritado. Não é que a gente não possa ficar irritado com calor, não é isso. Só que a gente culpa o calor. Nossa, eu tô irritado com esse calor. Então, de hoje em dia, quando o calor nos irritar, a gente vai pensar, e exercício do espelho. Eu sou um ser de irritação. Porque senão, toda vez que ficar calor, eu vou ficar igualmente irritado. Então, o primeiro exemplo que eu anotei aqui para falar, compartilhar com vocês é isso, ó. Eu estou irrequieto, culpo o calor. Outro, diante da pressa, eu estou com pressa. Eu fico o quê? Agitado, agitado. Eu fico com olhos, meus olhos aqui. Eu fico agitado, eu fico nervoso. Então, eu fico agitado, eu aponto o dedo para a pressa. Nossa, é claro, claro, Marcelo, eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que correr, então eu tô irritado. Não é bem assim. Se a gente é, aplicar esse exercício, a gente não. Então, diante da pressa, nós ficamos ansiosos. Isso, ansioso é uma palavra melhor. Nós ficamos ansiosos diante da pressa. Ah, Marcelo, mas é claro. Não, é claro porque a gente está muito acostumado a agir pensando dessa forma, sentir dessa forma. Mas se a gente aplicar esse conhecimento, a gente vai ter pressa e ficaremos em paz. A gente vai fazer tudo rápido, rápido, agitado, mas a gente vai fazer tudo isso numa paz plena. Não é o que acontece. A gente vive a pressa e toda vez ficamos igualmente ansiosos. Então, olha, diante da agitação, estamos apontando para a pressa? O outro, ó, aborrecidos com o chato. Isso até eu já falei agora, o irritante, irritável, né? Então, aborrecido, a gente culpa o chato. Ou ansiosos com o resultado que não vem. Então, diante de um resultado que não acontece, a gente fica ansioso, não é? Beleza. Olha, eu queria muito que acontecesse isso, muito, mas nunca acontece, nunca acontece, nunca acontece. Então, a gente fica ansioso. Então, quando a gente fez uma prova para concurso público e fica aguardando o resultado, a gente fica com uma ansiedade muito grande. A gente vai estar apaixonado por uma pessoa e quer muito que aquela pessoa nos ligue pelo celular, né, telefone, e aquela pessoa nunca nos procura. Então, é um resultado que não vem, que não acontece. Isso nos gera uma ansiedade. A gente diz, claro, Marcelo, o resultado não acontece, eu fico ansioso em relação a isso. Só que os Vedas dizem claramente, isso não tem nada a ver com a sua ansiedade. Você é ansioso porque você é ansioso. Porque você pode aguardar um resultado que não vem e estar em paz e não ansioso. Estar pleno de si mesmo. Então, o objetivo é esse. Todos esses exemplos que eu notei aqui são exemplos que valem para todos nós, com certeza. E agora eu coloquei o medo. O medo em relação ao outro que nos ameaça. Então, o outro nos ameaça, que eu sinto medo. O outro pode me ameaçar e eu posso não sentir medo, da mesma forma. O exercício do espelho vai fazer a gente transcender tudo isso, viu? Trabalharmos melhor. Tudo isso que eu estou falando aqui.
É, é isso. E os exemplos que eu anotei aqui para compartilhar com vocês é esse. Então, a nossa primeira parte, né, que acabou exatamente às 5h30, era isso, viu? Era compartilhar com vocês o exercício do espelho, certo? Eu vou entrar agora num subtópico. O tópico seguinte é o exercício do espelho. Mas, como eu vou entrar em outro subtópico, vocês podem compartilhar agora comigo o que, se vocês estão dentro, estão fora, qual é a percepção de vocês, tem algum exercício na vida de cada um que vocês se identificaram com isso, antes de eu entrar no outro tópico. Vão pensando nisso que eu falei agora, tá bom? E eu volto em 1 minuto, ou 1 minuto e meio, só um instantinho. E vão pensando, tá bom? Rapidinho. Oi, Hernande. Quer falar, Hernande? Sim, senhor. Boa tarde a todos. Que bom estar aí com vocês. Eu estou ouvindo atentamente o que o expositor está falando e gostaria de fazer duas pequenas observações. Ele falou que Deus não tem nome. Sim, mas a gente já aprendeu, por onde não sei, tantas leituras ou palestras, em que enuncia Deus é um nome acima de todo o nome. Esse é o Deus. Enfatizando, é um nome acima de todo o nome, isto é incomparável, nós somos o finito, não podemos definir o infinito. Isso é o que eu aprendi também sobre Deus. Segundo, o espelho que ele falou. O espelho cósmico, isso é estudado lá através de... Depois eu me lembro do nome dele aqui. O espelho cósmico é muito aplicado nos trabalhos de transobsessão, sobretudo nos chips onde vamos atuar no próximo encontro, porque ele nos mostra efetivamente, não é um espelho comum, não. Tem que fazer um estudo à parte disso, energético, que ele vai nos auto-aplicar, vai ver dentro, o espírito verá dentro dele aquilo que ele aplicou em alguém. Isto é mútuo. Nós não vemos. O espírito, a vítima de hoje também não. Que a vítima de hoje é o algoz de ontem. Mas o espírito, com a energia incompatível que ele colocou, ele vai ver aquilo autoprojetado. Só a partir daí é que vai dar conversa, vai dar condições de uma doutrinação ou um convencimento a ele de que aquilo realmente ele colocou. E se ele não tiver acordo, há mecanismos para que nós possamos, o doutrinador possa realmente atuar e retirar o tal do chip. Mas o espelho é fundamental, o espelho cósmico, é fundamental para que essa autoaplicação o espírito vê o que ele colocou. Não vamos entrar no assunto, que esse é assunto para o próximo encontro. Mas eu estou aproveitando a oportunidade da provocação aí que o expositor fez com muita propriedade. Era isso. O Hernandes, Marcelo, a passagem está em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma do Cristo, que, embora sendo Deus, olha a crença aí colocada, né? Não considerou-se igual a Deus, porque não era. Certo, Marcelo? Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, de tal modo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
e se não encontrado em forma, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É aí que está. Jesus é dado essa condição de ser o nome acima de todo nome. Vocês gostaram dessa história de nome, né? Tá, o nome. Então, vamos falar do nome, então. Deus é um nome acima dos nomes. Tá. Ok. Isso está ok. Claro que isso está ok. Deus é um nome acima de todos os nomes. Mas o importante é a gente formar a nossa cabeça, tá? Como nós estamos estruturando as coisas aqui dentro. Não importa muito teoria de coisas. Pouco importa até se Deus existe. O que importa é que a gente expanda a nossa consciência. Expandir a consciência significa tirar a realidade separação da nossa mente. Tudo que é separado aqui dentro tem a ver com restrição. E tudo que é infinito tem a ver com expansão. Então, quando eu digo Deus é um nome acima dos nomes, de todos os nomes, isso está perfeito. Perfeito. Mas o que eu estou querendo falar aqui é como a gente vai estruturar a nossa cabeça. Quando eu digo que Deus é o nome acima de todos os nomes, eu tô dentro ainda do raciocínio da separação. Eu estou dizendo que existe um nome, outro nome, outro nome, outro nome, outro nome, e tem Deus também, que tem outro nome que está acima desses nomes todos. Isso está perfeito, só que é uma consciência de separação. Aos poucos, a gente tem que entrar numa consciência de união. União, em sânscrito, é yoga. Então, é a consciência do yoga, a consciência da união. Certo? Isso vamos fazer aos poucos, aos poucos. Aqui no Ocidente, quase tudo é fruto da separação. O planeta inteiro, aliás. Porque a gente tem essa consciência da separação forte em nós, humanos, nós vivemos em uma realidade fisicamente de separação. Nossos corpos são brutalmente separados. Nós poderíamos ter corpos mais sutis e realidades mais sutis, mas não temos. Nós somos muito separados. Isso é fruto da nossa consciência. Então, gente, é isso. É consciência, como a gente trabalha o conceito do infinito dentro de nós. E como a realidade nome nos associa à realidade separação. É só isso que a gente tem que ver. Então a gente tem que entrar, se a gente quiser, né? Quem quiser, entrar nesse modo diferente de pensar, que é o modo que eu não estou acostumado, mas como isso é interessante na minha vida, e como isso vai me gerar um não julgamento, uma integração com as pessoas, com as coisas da minha vida e comigo mesmo. E vai me gerar um grau de felicidade muito grande. Certo? É isso. Mas eu não sei se ficou claro, né? Fala, Paulo. Eu gostei. O dedinho assim é melhor. Marcelo, eu vou ter uma passagem aí de Paulo, em que ele nos exorta a transformarmos-nos pela renovação da nossa mente. Isso, beleza. Perfeito. Que você quer que eu leia no chat? É que eu não sei abrir o chat aqui, não. Não, eu estou lendo aqui. Ah, tá. Renovação da mente. Perfeito, é isso mesmo. A mente é o instrumento que nós temos, né? Nós humanos temos. E a transformação tem que ser pela mente mesmo. No nosso caso, do ser humano, né? Nós somos humanos, né? Então, a transformação é pela mente mesmo. Não é só de fofocas aqui. Não é um conhecimento Vedanta. Mas outras espécies, elas transformam o ser não pela mente, mas por outros mecanismos. Mecanismo de absorção.
A gente simplesmente absorve a energia de uma nova realidade. Isso transforma um ser, não é humano. O humano tem que captar o conhecimento, que é a filosofia dos Vedas. E qualquer filosofia do Oriente é assim. A gente capta o conhecimento pela mente e até aí não mudou nada. Mas quando a gente começa a digerir aquele conhecimento, através da aplicação prática no dia a dia, a gente começa a transformar o ser. Certo? Mas a gente tem que estar realmente disposto a incorporar aquilo, sabe? Tem que fazer sentido para a gente. É isso. É isso. O conhecimento védico, né, eu sempre digo é o seguinte, ele só tem que ver, a gente só tem que ver se isso faz sentido para a gente. Mesmo que a gente discorde, olha só o que eu estou falando, a gente discorda do conhecimento. Nossa, o que o Marcelo está falando, o que está escrito nos Vedas, eu discordo de tudo. Mas, de alguma forma, aquilo me cai bem. Sabe? Esse, de alguma forma, me cai bem, é que é o importante. Equivale a um relacionamento amoroso. Por exemplo, quando eu conheço uma pessoa, uma menina, né? Então, eu conheço uma menina eu me interessei por ela. Eu não concordo com as coisas que ela fala, eu não acho ela tão bonita assim, está abaixo dos meus padrões de beleza, e não concordo, mas de alguma forma inexplicável, eu a amo. A presença dela me faz bem. Então, olha só, é igual um relacionamento amoroso, em relação ao conhecimento dos Vedas. Eu posso não concordar, mas aquilo me faz bem. Tá legal ter contato com isso? Beleza. Então, é a tua onda mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, hein? Mas, se não cair bem de alguma forma, aí não é para você. Porque o ensinamento dos Vedas não é para todo mundo. Igual um relacionamento amoroso. Pode aparecer na minha frente uma menina linda e que tem pensamento igual ao que eu tenho. Uma menina, assim, pensa igual a mim, tem o padrão de beleza maravilhoso, sei lá, tudo que eu quero. Mas, de alguma forma, eu tenho um certo em relação a ela. Não é bom ficar nesse relacionamento. Os Vedas são a mesma coisa, viu? A gente tem que analisar se cai bem para a gente ou não. É isso. Essa troca entre a gente é bom, viu? E é uma coisa transformadora. O Marcelo, Hum. tem uma explicação, o que você acha? Um livro de Ramati chamado Evangelho à Luz do Cosmo, em que ele fala que Deus é o pano de fundo da criação. Olha, isso é fantástico. Realmente, Deus é o plano de fundo da criação. Também, a Matiz, a Matiz só vai falar coisas fantásticas, obviamente, né? Deus realmente é o plano de fundo da criação. Mas, hoje, o que eu quero aqui é que a gente pense em cada afirmação, mesmo que ela seja a mais fantástica, a mais real do mundo, o quanto de separação há naquilo. Então, quando eu digo Deus é o pano de fundo para a criação, pouco importa se isso é verdade ou não. Porque isso vai depender da crença de cada um. Deus pode nem existir e a criação... Não, a criação existe porque estamos aqui, né? Mas a criação pode não ter um criador, pode ser só matéria, isso pouco importa. O que importa é a minha mente focada no infinito ou na separação. Então, quando eu digo Deus é o pano de fundo da criação, eu estou dizendo que Deus é separado da criação, ou que Deus engloba a criação. Deus é um conjunto maior que engloba a criação num conjunto menor. Ou Deus é o infinito, com uma coisinha chamada criação no meio. Olha o ovo aqui. Isso é criação, é o ovo. E o resto tudo é Deus. Então, existe algo separado daquilo que é. Então, uma boa ideia é a gente refletir nós mesmos o que é aqui dentro separação e integração. Quando eu digo Deus é o pano de fundo da criação, eu estou criando algo separado. Quando eu digo Deus é tudo,
e não existe nada que não o seja. Melhorou. Não existe nada que não o seja. Mas eu não sou um ser criado? Não, eu não sei se eu sou criado ou não, mas eu sou um ser que existe, eu existo como Marcelo. Se eu pensar, eu sou um pano de fundo de Deus, de certa forma eu coloco um pensamento aqui dentro de separação. Se eu pensar, Deus é tudo, é o infinito, e não há nada que não o seja da mesma forma. Aqui dentro, eu fui tirando as fronteiras da separação. Essas fronteiras da separação são ditas nos Vedas os véus de Maya, ok? Eu sei que isso é um modo diferente de pensar. Oi, Paulo, mas todo mundo pode falar, viu? O Hernandes O falou. Marcelo tem uma outra frase de um cara chamado Pietro Baldi. Sim, Ele claro. fala que Deus é o todo, ao qual nada se pode acrescentar. Perfeito. Perfeito sem mudar em nada. Deus é o todo ao qual nada pode acrescentar. Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Nada pode acrescentar nem tirar. Deus, então, se não pode acrescentar nem tirar, ele é aquilo que é. E eu? Eu sou separado de Deus? Então, começa a pensar, a dançar na cabeça de todo mundo esse conceito de separação e integração. Finito versus infinito. Isso dá uma coisa na cabeça da gente que é muito bom, viu? Muito bom. E olha, vou dizer, amplia o poder de visão. Porque quando a consciência da separação vai sendo tirada de nós, quando os véus de Maia vão sendo tirados, a gente amplia a nossa consciência ao infinito. Vai ampliando ao infinito. E o poder de visão, de percepção sobre as coisas aumenta escandalosamente. Mas o que mais traz resultado é o grau de felicidade. De uma forma louca, isso acontece, viu? É isso, gente, é isso. É isso. Acho que hoje nós podemos ficar por aqui, porque se a gente entrar no outro assunto que eu ia falar, o outro assunto seria julgamento. Julgamento versus observação. Quando a gente só observa e quando a gente julga. A diferença entre os dois. Que é uma continuação do exercício do espelho. Tá bom? Então, mas acho que por hoje a gente pode ficar por aqui. Mas eu estou aqui ainda só por um tempinho, para se alguém tiver mais algum comentário, vai ser um super prazer, viu? Super prazer. Estamos juntos. Né? Senão, o Paulo pode fechar com a oração dele. Ou então, A oração é sua, com música e mantra. com música, que bom. Então, uma. A Dani está até. Obrigado, Dani. Então, vou pegar o mantra e vamos. Epa, está desafinadinho. Deixa eu ver. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar esses ensinamentos, há uns 15 anos. Há uns 15 anos. O professor falava que eu carinhosamente chamo de o meu guru, meu primeiro guru, na verdade. Eu já não falo com ele há algum tempo, o que me dói no coração. Mas quando ele começou a dar o curso, há 15 anos, eu discordava de tudo que ele falava, tudo. E aí, tudo, tudo. Mas algo em mim me mandava permanecer ali. E mesmo discordando, eu permaneci. E olha, viu que interessante? E aí depois aquilo transformou minha vida. Vamos cantar, não sei se eu já cantei aqui, vamos cantar Om Mani Padme Hum. Eu ia cantar um outro mantra que tem a ver com a separação, mas eu já vi que vocês ficaram mais focados em Deus e nos nomes de Deus. Então,
Vamos cantar o Om Tat Sat. Om Tat Sat significa aquilo que é. A nossa essência, o infinito. A nossa essência mais sutil é aquilo que é. Deus é aquilo que é. Om Tat Sat significa literalmente aquilo que é. Então eu vou cantar um mantra que é Hari Om Tat Sat Chit Ananda. Depois eu explico com mais calma esse mantra todo. Vocês vão pegando, ó. Hari Om Tat Sat Chit Ananda. Hari Om Tat Sat Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat Chit Ananda. Hari Om Tat Sat Chitananda. 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 Om Tat Sat Chitananda. Om Tat Sat Chitananda. Vamos cantar mais uma vez. Usa o seu poder, né, de sensibilidade. Entra no poder de Om Tat Sat, aquilo que é. Chitananda. Shanti a paz. Nossa, isso é maravilhoso, né? E por que eu uso sempre uma peninha de pavão? Sempre. É um dos símbolos de Krishna que transmitiu para nós há 5.000 anos grande parte desses ensinamentos. Grande parte, tá? Os Vedas não foram todos descritos e ditados por Krishna, não. Apenas a Bhagavad Gita e muitos outros ensinamentos. E eu uso isso o tempo todo para lembrar que nada que eu falo aqui são minhas palavras. Eu não posso dar aqui a minha interpretação pessoal. É sempre fruto das palavras de Krishna, dos ensinamentos dos Vedas, sem inventar nada. Eu não estou inventando nada. Tudo que eu falo aqui já é falado há 5.000 anos. Tá? Eu só estou repetindo. E assim os Vedas vêm sobrevivendo ao longo desses séculos todos. Certo? Ô, Marcelo, a cartinha do tarô tem hoje? Tem para quem quiser. Quem quer uma cartinha do tarô? Assim, você quer, Paulo? Você que falou, então você quer, né? Eu sempre fico com o tarô aqui pertinho de mim, tá vendo? Sempre. É um instrumento que eu uso direto o tempo todo. Então, vou tirar uma cartinha para o Paulo, mas quem quiser é só levantar. Ó. A justiça com o 9 de paus. Justiça com o 9 de paus. Justiça com o 9 de paus é
até está dizendo uma coisa. Os pés no chão, muitas vezes, ajudam muita coisa, viu? Muita coisa. Às vezes a nossa cabeça está viajandona, assim, muito viajando na maionese, mas às vezes um pezinho no chão e raciocinar racionalmente causas e consequências, às vezes cai muito bem. Certo? É isso. Uma mensagenzinha do tarô. Espero que te ajude. Perfeito. Então, beleza, gente. Ó, foi um grande prazer estar aqui e no mês que vem estaremos aqui de novo, mas o primeiro sábado de cada mês, né? Mas o mais importante disso tudo, gente, é que nesse mês todo mundo vá digerindo isso que foi falado aqui. E tem que haver uma mudança de paradigmas, tá bom? Tem que haver. Se ficar esquecido, isso não vai adiantar nada.